Olá, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Veja bem o que é que diz o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de todo o universo, visível e invisível. Olha o que ele diz há séculos atrás, antes de Cristo. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, o entendimento, ou informação a respeito da verdade, a respeito de mim. Não é qualquer conhecimento, é o conhecimento dele, da realidade, né? Porque o conhecimento, até na vida nossa aqui na Terra, ele é importante, né? Por que você põe o seu filho na escola pequenininho? Para ele ficar o quê? Burro? Não, você põe o seu filho na escola para que ele aprenda, né? Para que ele tenha uma boa educação e futuramente venha cursar uma faculdade, venha ter uma profissão e venha viver bem, venha se dar bem na vida, né? Para isso, sem conhecimento, ele vai ter alguma coisa. É por isso que os pais se esforçam, né? Para que os filhos tenham conhecimento, né? Veja aí o que fazem outras nações, né? Como os coreanos, os ingleses, toda essa gente aí, esses europeus, essa gente aí, eles querem dar a melhor educação para os filhos, né? Por quê? Porque eles sabem que se o filho tiver educação, ele não vai ser facilmente enganado. É por isso que acontece esse problema no Brasil, né? Que há quase 500 anos, né? Aliás, mais de 500 anos que o povo brasileiro não sabe o que é educação, né? Não sabe o que é uma educação de qualidade. Por quê? Porque as elites, os poderosos, eles não querem que o povo tenha educação. É por isso essa destruição na educação. Agora mesmo esse governo tem um tal de Van Traub, que é ministro da educação, que não tem educação. Aí você diz, como pode colocar um homem desse que não sabe nada, que não tem educação, de passar longe de educação, né? Porque esse é o projeto do governo, destruir a educação. Imagine um povo brasileiro, né? Todo mundo formado, todo mundo com educação. Esse povo vai ficar esperto, esse povo vai saber as maracutaias dos políticos, né? Por que é que eles estão sofrendo, por que é que o Brasil é rico, tem tanta riqueza e nós vivemos aqui na miséria. O homem mais rico no Brasil, ele está na miséria ainda, sabe por quê? O Brasil é tão rico que o cara mais rico do Brasil está na miséria ainda, é pobretão. De tão rico que o Brasil é, né? Tem até uma música, né? Mora no país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, né? Todo mundo está de olho no Brasil, né? Inclusive, esse governo aí está vendendo o Brasil inteiro para Trump, para esse pessoal aí. Né? Tá lá de joelho para esse povo aí. Todo mundo quer Amazonas, quer tudo. Então, é um boi que não sabe a força que tem. Por quê? Porque não tem o quê? Conhecimento, entendimento, né? E se tratando das coisas de Deus, é pior ainda, porque o Brasil está infestado de líderes religiosos maus e enganadores, né? Falsos líderes religiosos, tanto da igreja católica como da igreja chamada evangélica, que de igrejas não tem nada. Esses homens estão aí desde o começo do mundo. Como, irmão, esses homens estão desde o começo do mundo? Eles já vêm já do tempo dos profetas, foi até o tempo de Jesus. Jesus morreu, ressuscitou e eles continuaram vindo e estão aí em pleno século XXI, em 2020, estão aí atuando ainda. Como assim, irmão? Porque os falsos profetas, eles têm os descendentes dele. Vai morrendo um e são como ratos. Vai morrendo uns, vai nascendo outros, né? E sempre assim, a religião e a política, eles andam de mãos juntos, de mãos dadas, andam de mãos dadas. Você não vê aí o Caim Macedo, né? Por que você chama Caim Macedo, irmão? Lembra de Caim? Que matou Abel, o irmão inocente, que não fez nada para ele, por inveja, foi lá e matou o irmão? Essa gente aí, descendente de Caim. Porque todo mundo, ninguém é filho de chocadeira, né? Todo mundo é filho de alguém. E esses aí são descendentes, são filhos de Caim. Que estão matando os próprios irmãos, levando o povo ao quê? Nesse sistema religioso evangélico. Veja bem, eu estou me referindo aos líderes evangélicos. O povo católico, o povo espírita, o povo evangélico é povo de Deus, são ovelhas do Senhor Jesus, que estão nas trevas, dirigidas por esses homens há séculos. Veja, o Brasil, diante de outras nações, é uma criança. O Brasil tem só 500 anos. Tem países aí que tem 3, 4, 5 mil anos. Um ano é 1,5 milhão de anos. O Brasil tem só 500 anos. O Brasil é uma criança. O Brasil, por exemplo, não tinha idolatria.
Antes de ser descoberto, tinha idolatria aqui? Da onde veio essa idolatria toda? Santo tal, santa tal, tudo isso veio lá de fora. Veio da Itália, veio de Portugal, veio desse pessoal aí, né? Esses líderes religiosos. Eles vieram lá do tempo de Jesus, caíram ali na Itália, da Itália para Portugal, e aí quando o Brasil foi descoberto, eles mandaram essa gente para cá, né? Para canonizar os índios, né? Um monte de padre dando uma de bonzinho, de não sei o quê, né? E ali foram enfurnando essas doutrinas nos índios. Por isso que tem aí, até os padroeiros de índio aí, né? Que defensor do índio, que não defendia índio nenhum, eles estavam misturados com a política para tomar o país, porque eles viram que não adiantava ficar guerreando com os índios, que morria muita gente. Então você não pode ir com eles, junte-se a eles, começa a dar espelho para eles, apito, né? Só que índio hoje está esperto, o índio não quer mais apito não, né? O índio quer dinheiro. É? Não tem aquela musiquinha do carnaval? Índio quer apito, se não der, pau vai comer. Pois é. Então, eles vieram com as culturas dele, entendeu? Quando se descobriu o Brasil, a primeira coisa que se fizeram aqui foi uma missa. Né? Fizeram logo uma missa, né? E aí tentaram enfurnar esses deuses nos índios, que adoravam a natureza, adoravam o sol, outras coisas mais, né? Porque o índio não sabia de nada, estava lá dentro do meio do mato, e eles começaram a enfurnar essas coisas. Nossa Senhora não sei de quê, São Benedito não sei de onde, tudo. E eles estão aí, e eles acharam um pouco agora, os líderes católicos, agora estão canonizando os próprios padres que morrem, né? Viram santos agora. É, né? Então tudo isso vem da onde? É, né? Vem da cabeça desses líderes religiosos, que estão sempre lado a lado com a política. Aonde está o Macedo, Silas Malacheia, Valdemiro, essa gente está misturada com o quê? Com deputados, com senadores. Eles, aliás, estão lá dentro, tem deputados deles, senadores, e o projeto deles é colocar um presidente para depois perseguir todas as religiões, perseguir as pessoas. Eles querem isso, tomar o poder político. Por quê? Eles no início tomaram o poder econômico, que eles não tinham, só quem tinha era a católica. Então os evangélicos vieram, os líderes evangélicos vieram, e mentindo, fazendo campanhas, votos, sacrifícios, como está fazendo essa agora de Gideão aí, o Macedo, distorcendo a palavra de Deus e arrecadando dinheiro. Então eles ficaram milionários. Então eles viram que estava pouco. Bom, agora nós temos que tomar a comunicação. Foi lá, lutaram, tomaram as redes de rádio e agora tem até redes de televisão, né? E ficam os incautos assistindo esses falsos testemunhos, que é testemunhos, né? Uma pessoa se submeter a ir lá contar mentira, se ela sabe que quando ela sair dali, a vida dela é outra, ela está sofrendo, ela está no mesmo problema, talvez até pior de quando não estava lá dentro. Que eu posso garantir para você porque eu conheço esse sistema, né? Porque muitos testemunhos são falsos, né? As pessoas ali inventam coisas do arco da velha e eles usam essas pessoas para atraírem outras pessoas que estão lá ouvindo rádio, assistindo televisão, né? Tudo mentira. Porque Deus não vai estar num projeto desse. Eu não duvido que Deus possa curar uma pessoa vai num sistema desse, a pessoa está sofrendo, ela ora ali pela fé, Deus não vai deixar de curar aquela pessoa, aquela ovelha, por causa daqueles sem vergonha que estão lá dentro. Né? Mas não quer dizer que Deus está concordando com ele. O fato, meu amigo, de você um dia ter entrado num açarpão desse, numa gaiola dessa, e fechado os seus olhos, feito uma oração, e Deus tirou uma dor sua, tirou alguma coisa sua, não pense que Deus está concordando com eles, não. Deus te atendeu pela sua fé. Deus te atendeu porque teve misericórdia de você. Só que você, não conhecendo a Deus, começou a atribuir esses milagres àquela igreja, a eles. Eu digo igreja para você entender, porque isso aí não é igreja. Isso são bancos, um covil de salteadores. Isso são arapucas, são gaiolas bonitas, né? Que chama templo, né? Que eles dizem que são templo de Salomão, de malandrão. É de malandrão, né? Porque de Salomão não é, que Salomão não mandou fazer templo nenhum. Por isso que o povo fica nessa, eu fui, a minha vida era assim, eu entrei lá, parei de fumar, parei de beber, e isso você para dentro da sua casa aí, se você quiser. Não, mas eu tenho que orar a Deus, olha a Deus, você vai parar. Agora tem a pandemia, né? Ninguém está indo, quer dizer, Deus não está com você, não está aí dentro de você, não está na sua casa do mesmo jeito. Né? Essas igrejas é uma coisa tão importante que Jesus disse, quando você quiser falar com Deus, quem falou isso? Sou eu que estou falando? É a minha palavra? Não, quem está falando é Jesus. É claro que muitos não creem mais em Jesus, não querem nem saber de Jesus. Né? Se Jesus aparecer na frente deles falando a verdade, eles dizem que Jesus é mensageiro de Satanás. Eles não querem ouvir Jesus. Eles querem ouvir Valdemijo, Pé de Feijão, Silas Malacheia, essa gente aí. Né? Então, essas igrejas são tão boas que Jesus disse assim, quando você quiser falar com Deus, meu filho, minha filha, entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, olha aí.
Fale em secreto, que Deus, que é seu pai, que ouve em secreto, ele vai te responder. Ele não mandou você fazer campanha de Israel, ele não mandou, campanha de Israel não, fogueira anta, né? É fogueira anta, não é fogueira santa, né? Não mandou você levar pedidinho para queimar em monte, ele não está mandando você subir em monte, descer monte, fazer jejuns, orações, né? Essas orações falsas deles aí, dar dízimo, dar oferta, ele não está mandando você fazer nada disso. Ele não está mandando você fazer corrente, votos, sacrifícios, ficar pegando amuletos dentro, são amuletos, né? Feitiçaria, né? Rosa ungida, isso aqui não, você tem que viver pela fé no que o Senhor Jesus já fez por você. Ora, se você está fazendo sacrifício, o que você está dizendo para Jesus? Que o sacrifício que ele fez por você há 2000 anos atrás, o próprio Deus se vestiu de carne e o verbo se fez carne. Para que ele se fez carne? Ele veio aqui brincar de cruz, porque ele não tinha nada para fazer no céu? Ah, tá tão chato aqui no céu, vou lá embaixo brincar de cruz. Deixar lá os judeus, o Caifás, os sumos sacerdotes, os romanos, me pendurar numa cruz. Que eu não tenho nada a fazer aqui, né? Eu procuro uma coisa com mais ação, né? Você acha que foi isso? Então, se você está fazendo votos e sacrifícios, você está blasfemando contra o Senhor Jesus e contra o Espírito Santo, porque você está dizendo que o sacrifício de Jesus não foi perfeito, né? Por quê? Porque você está dando ouvido a esses homens que pegam versículos isolados lá do Velho Testamento, né? Usando quem? Os nossos irmãos, Abraão, Isaac, Jacó, né? Que já estão tudo com Deus lá no céu. Esse povo não existe mais. Eu falo esse povo, aqueles daquela época, eles não existem mais, humanamente falando, fisicamente falando. Já morreu, foi enterrado, não tem nem mais o pó. Acabou. Eles estão agora em espírito, tudo no céu com Deus, para o mesmo lugar que você vai quando você partir dessa terra aqui. Entendeu? Eles existem hoje, é o povo de Israel aqui, ó. Você pode pegar o avião, você que mora no Brasil, eles estão ali. Mas é outra descendência, é outra geração. E essa geração que está aqui agora não está nessa de fazer sacrifício, nem eles que são judeus. Porque o dízimo, oferta, essas coisas, esses mandamentos foram dados para eles, não foi dados para medianitas, não foi dado para os egípcios, não é dado para americano, para inglês, para brasileiro, para ninguém. Se Deus deu uma lei, uma coisa especificamente para os judeus e fez uma nova aliança com você, né? Que é a superior aliança, no sangue dele mesmo, e você está atrás de Macedo, seguindo, querendo imitar os judeus, que nem existem mais, já estão no céu com Deus, você está em desobediência à palavra de Deus. Porque assim como os judeus tentavam obedecer a lei porque foi Deus que tinha dado, Deus também te deu uma nova aliança. E você está indo para debaixo da velha, levado pelo Caim Macedo, pelo Silas, por essa gente, que nem judeu é. Nem o próprio judeu, a quem Deus deu a lei de Moisés, está mais obrigado a guardar essas leis, porque o fim da lei é Cristo. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo encravou a lei, cumpriu a lei, reduziu ela em duas coisas. Tudo isso que você vê na Bíblia, Deus reduziu em duas coisas: amarás a Deus e ao teu próximo, como a ti mesmo. Você quer obedecer a lei de Deus? Ame a Deus e ajude o seu próximo. E ajudar não é só com comida, com essas coisas, não. Ajudar levando a palavra, levando o verdadeiro evangelho. Esse aqui que nós estamos levando para você. É isso que você vai ajudar o seu próximo. Então você está deixando de obedecer a Deus, porque Deus é invisível, né? Você não vê a Deus, Deus é invisível, está dentro de você, mas você não sabe, porque eles deixam você na cegueira, então vocês passam a adorar a Ele. Inclusive todos eles agora estão sendo adorados, né? Antigamente eles só pediam dinheiro, né? Agora eles querem adoração. Não vê essa gente desesperada aí, querendo pegar a toalhinha do Valdemiro, querendo passar a mão no Valdemiro, no suor, no Valdemiro, pé de feijão. E ele diz: não sou eu, gente, não sou eu que faço milagre. Mentira, mas ele está gostando, ele quer a glória de Deus para ele. Entendeu? Aquela gente toda submetida aí logo a quem? Vai procurar os bastidores dele, né? Procure, investigue, veja quantas denúncias estão aqui na internet e tudo quanto é canto. Procure saber o comportamento dele antes de você estar querendo passar suor dele em você, que você não sabe nem onde ele anda, né? Querer toalhinha com suor para passar em você, passar nos seus filhos. Cuidado, que ele pode estar com uma doença e você morrer, né? E você também, outra coisa, cuidado você que fica tomando água ungida, fica comendo pão. Ah, vem aqui o pãozinho que é Jesus, o suco de uva. Cuidado você que fica dentro dessas igrejas, comendo coisa dentro dessas igrejas. Você não sabe que essa gente é capaz de fazer. Já estou te avisando, quem avisa amigo é. Você também que fica dando aí o seu CPF, né? Seu nome, seu CPF, dentro dessas igrejas, né? Fazendo cadastro para poder participar de reuniões dele, né? Porque agora na pandemia, né? Tem que entrar poucas pessoas, né? Na igreja, em algumas igrejas, em outras os governadores estão certos mesmo, o prefeito já fechou mesmo, né? Aí eles dizem assim: vem aqui na internet, faça o seu cadastro, né?
Dê seu nome e seu CPF. Por que o seu nome e seu CPF? Para você participar de uma reunião num sistema religioso, numa igreja. Porque eles querem seu nome e seu CPF. Você sabe o que ele vai fazer com seu nome, com seu CPF? Seus nomes e seu CPF é sua vida. Então você aí que está recebendo auxílio emergencial, fique esperto, porque muita gente quando vai lá na caixa lá, o gerente diz, não, já tiraram aqui, você já sacou. Não, eu não saquei, como? Então alguém sacou o seu. Cuidado, hein? Você que dá o seu... Para que uma pessoa quer o seu nome? Não, você tem que dar o seu nome, o seu CPF, fazer um cadastro aqui. E outra, podem usarem o seu nome em igreja, em empresas, podem usar o seu CPF para tudo, para fundar partidos, para fazer tudo isso. Você está enganada, você está... são homens de Deus. Vai indo que você vai ver onde você vai parar. Fique esperto, meu amigo, eu conheço essa gente. Deus me permitiu passar lá um dia para isso, assim como Deus faz sempre com todo mundo, né? Deus não fez com Moisés, não deixou Moisés criado ali dentro da casa da cobra do faraó, para Moisés conhecer. Por que Deus permitiu isso? Morreu todas as crianças, só se escapou Moisés. Por quê? Para Moisés conhecer tudo aquilo. Por isso, quando Moisés voltou lá, ele já conhecia quem eram as peças. Né? Então, muitas vezes, a pessoa fica um tempo nesse sistema, Deus até permite, como é o nosso caso, como é o caso do Alfredo Paulo, do Davi Vieira, do Marcelo Roque, de tantos outros que estão aqui denunciando esse sistema. Deus permite. Você está falando... E por que vocês ficaram tanto tempo lá? Deus permite. Porque nós achávamos que Deus estava ali. Nós estávamos fazendo de coração. Mas Deus permitiu para quê? Para a gente conhecer. Você vê os planos de Deus, como é que é, né? Para hoje nós podermos estar aqui falando com você. Entendeu? Então, esses líderes religiosos já vêm há séculos que eles estão aí, né? Então você precisa procurar ouvir o Evangelho da graça de Deus, ter conhecimento da verdade. Olha, não adianta o sujeito lá abrir a Bíblia e falando as coisas para você. Hoje você tem como se informar. Antigamente você não tinha como se informar de nada. Eles pegavam lá o que queria para você, você ia lá e fazia tudo que eles mandavam. Hoje não. Hoje você tem como tomar conhecimento. Hoje você tem a tecnologia, tem tudo. Né? Você tem como saber se o que ele está falando é verdade. Por exemplo, nessa passagem aqui de Juízes capítulo 6, agora dirigido pelo Espírito Santo, né? Você pode ler, você que tem acompanhado, né? Tem crescido no amor e na graça de Deus, hoje você pode entender isso aqui facilmente, né? Que eles distorcem tudo. Diz aqui, Juízes capítulo 6, versículo 1, a opressão dos medianitas. Quem é esses medianitas? Esse povo, o povo de Israel era um povo bonzinho, coitadinho deles, os medianitas chegaram e arregaçaram com eles, mas Deus, aquelas histórias de filme, né? Mas Deus veio tal, e o super-herói Gedeão foi lá e salvou, e tudo bonitinho, e todo mundo foi abençoado. Você está vendo que esse povo aqui é o mesmo que saiu lá do Egito? Que veio no deserto e Deus destruindo tudo que era nação, tudo que era inimigos dele pelo meio do caminho? Esse povo aqui é descendente, porque isso aqui tem séculos, né? Vai passando anos, vai morrendo uma geração, vai vindo outras. Mas eles sabiam a história do que aconteceu no Egito, né? Esses medianitas aqui, sabe quem é? São filhos de Abraão também. Aí tá vendo você marcando? Eles são irmãos. Porque eles são descendentes de Abraão, os medianitas. Sabe quem era a mãe desses medianitas aqui? A mãe chamava Quetura. Né? Era uma das escravas de Abraão, que quando Sara morreu, Abraão, o bicho danado, hein? O bicho é um coelho mesmo para fazer filho, né? Porque Abraão tinha 100 anos, 90 anos, mas você tem que entender que naquela época não tinha droga, não tinha poluição, não tinha esse tipo de coisa. E outra, o mundo estava se formando, então o homem vivia muito tempo. Você tem que entender que um homem que tinha 100 anos antigamente é como um homem que tem 40, 45 anos hoje. O homem tinha vigor, tinha saúde. Então Sara morreu, Abraão teve essa mulher aqui, uma de outra esposa dele, chamada Quetura, né? Que é justamente a mãe desses medianitas. Assim como o tal do Ismael, Abraão não teve um filho com H, né? Com a escrava dele? E depois ele botou ela para correr junto com o menino, porque a tal da Sara ficou com ciúmes, né? E disse que era para ele mandar a mulher e o menino embora, o tal do Ismael. Mas Deus disse que ia abençoar esse Ismael também, porque ele era filho de Abraão, mas que o da promessa era Isaac. Deus ia tirar Jesus da linhagem de Isaac, mas aquele Ismael, por ser filho de Abraão, também seria um povo rico, abençoado. Quem é esse povo, hein? Sabe quem é esse povo? É esse pessoal aí de Bin Laden. É o pai do Bin Laden, do Saddam Hussein, dessa gente aí. Então tudo aqui agora, dos libaneses, esse pessoal aí, entendeu? Dos árabes, é pai dos árabes, tá vendo? Então, esses medianitas aqui eram descendentes de Abraão que já estavam na terra,
que se procriaram e já estavam na terra, já tinha a nação deles, já tinha tudo deles. E veja que diz aqui que os filhos de Israel fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Olha aí, então foi o povo que foi lá e fez o que era mal? Esse povo não tinha direção? Ora, esse mesmo povo é aqueles que tinham sacerdotes, né, que tinham profetas, que vieram lá desde o Egito. Você vê que depois da morte de Josué, eles já tinham o tabernáculo, já tinha tudo. Né? Por que esse povo fizeram o que era mal perante o Senhor? Né? Porque eles não eram bonzinhos, os medianitas não foi lá e arregaçou com eles porque eles eram bonzinhos. Né? Vejam que eles tinham um espaço deles na terra. Né? Mas os medianitas foram lá e destruíram tudo, tanto a casa deles como tudo, arregaçaram eles. Né? Inclusive eles começaram a morar em cavernas e fazer buraco no chão para se esconder dos medianitas, porque fizeram o que era mal. Por que eles fizeram o que era mal? Porque eles não tinham direção. E por que eles não tinham direção? Porque os líderes, como estão esses hoje aí, os líderes, você lembra? Sempre no meio do povo tinha líderes, tinha as tribos, tinha líderes, né? Sacerdotes, tudo. Essa gente estava tudo contaminado. Essa gente estava na maracutaia. Essa gente estava indo até lá para o meio dos chefes dos medianitas fazer fechamento com essa gente aí. Então os medianitas começaram a ver as fraquezas deles. Então, o que acontece? Eles começaram também a se envolver com essa gente. Começaram na idolatria, começaram a idolatrar aqueles deuses. E outra, quando tinha guerra, as guerras não era apenas por causa, era homens com homens. A guerra tinha um fator. O fator é o seguinte: o povo que vencesse outro povo, a vitória não era só daquele povo, era do Deus daquele povo. Né? Por isso tinha Deus e tinha Baal. Lembra que Elias falou? Se Baal é Deus, né? Quando fez o desafio lá, então que ele faça descer fogo do céu. Agora, se Deus é Deus, então a vitória era a respeito dos deuses também, para mostrar quem era o Deus, né? Então, aqueles povos daquela época, todos eles sabiam a fama de Israel, né? Que Israel derrotou centenas de egípcios, né? Centenas de povos, e todos aqueles povos tinham medo do povo de Israel. Então eles achavam que era um bambambam, que não estava correndo perigo nenhum, e os líderes começaram a fazer fechamentos com outros povos, por debaixo do pano do povo, sem o povo saber. Começaram a cair na idolatria, começaram a se envolver com outras mulheres, com outros reis, com outros povos, e aí ia trazendo para o meio do povo de Israel. E o povo também sem direção ia obedecendo eles, como está hoje o povo de Deus, chamado evangélico, obedecendo eles. O povo católico obedecendo essa gente que está levando eles para a idolatria há mais de 2000 anos. É a mesma coisa, entendeu? Então veja que a terra ficou em paz 40 anos. Tem uma tal de Débora aqui, que faz um cântico aqui, depois do cântico dessa Débora, aqui em Juízes capítulo 5, no versículo 31, você vai ver o cântico da Débora, quando acaba dizendo que Deus fez isso, fez aquilo, que Deus é bom, que Deus deu vitória aos inimigos, e aí diz, e a terra ficou em paz por 40 anos. 40 anos, tá vendo? 40 anos é o tempo de uma geração inteira, né? Imagina, dessa Débora até 40 anos, um menino que nascesse nessa época já tinha 40 anos, tá vendo? Já uma outra geração, entendeu? Então, a terra ficou 40 anos. Depois de 40 anos, e nesses 40 anos, por que essa gente está? Aí eles começaram aqui, ó, e fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Você sabe quem esses medianitas, né? E esses amalequitas? Eles são esses amalequitas, eles são descendentes de Esaú. Sabe quem é Esaú? Aquele irmão de Jacó. São irmãos, tá vendo? Que Jacó tentou roubar a bênção dele, né? Jacó e Esaú, depois de Jacó queria matar, Esaú queria matar Jacó, e depois tem aquela coisa toda, Jacó foge e tal, e depois volta, encontra com o irmão, faz as pazes ele, mas o irmão, o tal de Esaú, que Esaú jurou matar ele. Só que os descendentes de Esaú não engoliram essa história, não. Eles saíram pelas terras, fizeram o povo deles e tal, e aí eles já sabiam dessa história, porque todo mundo sabe a sua história. Você sabe a história dos seus pais, da sua mãe, da sua avó, né? Todo mundo, né? E quando um parente é muito longe, ele não tem muita empatia, muita afinidade, porque ele não conheceu. Mas eles conheciam a história desse safado do Jacó que tentou roubar do tataravô, triavô dele, que era o Esaú, né? Eles não gostavam muito deles. Então, quando esse povo de Israel se misturou, até porque eram irmãos, parte de pai, né?
eram filhos netos de Abraão, quando eles foram lá, começaram, não, são irmãos da gente também, são parentes, não vai dar nada, começaram a se misturar, e com certeza ali começaram a ver aquelas mulheres bonitas, né, dos medianitas, amalequitas, e começaram os líderes, não era o povo, aí o povo também foi se misturando, não, é parente, é irmão, é não sei o quê, não é que esse povo de Israel aqui é bonzinho não, e começaram o quê? A entrar na idolatria, como você hoje, que está fazendo campanhas, votos, sacrifícios, subindo um monte, descendo um monte, pegando caroço de feijão de R$1.000 e esquecendo que lá na cruz o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo fez um sacrifício por você, tirando os seus pecados, vencendo a morte, o diabo e tudo que não presta. Então você não liga para o que o Senhor Jesus Cristo fez, despreza a palavra de Deus, despreza tudo que ele fez para dar ouvidos a esses homens que estão usando a própria palavra de Deus. Veja bem que no meio dos filhos de Israel nessa época já existiam sacerdotes para orientar eles, já existiam profetas, já existiam tudo. Mas você vai ver aqui no final, ó, que Deus chama um profeta. Não diz qual foi o nome do profeta. Por que Deus não chamou um profeta, um sacerdote que estava ali no meio para falar? Porque todos esses sacerdotes, profetas e os líderes do povo estavam contaminados. Então aparece um profeta do nada aqui, ó, para dizer para eles, porque quando eles clamaram a Deus, viu que o bicho pegou, começou a clamar a Deus, porque quando diz, e fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou na mão dos medianitas por 7 anos. Ah, vocês estão metidos com eles? Né? Vocês estão metidos na idolatria? Né? Ah, tá bom, então vou voltar lá pro meu trono, vou ficar lá na minha. Quando vocês bicho pegar aí, se vocês quiserem clamar, clama, né? Aí eles começaram a clamar, porque os próprios medianitas, que eles estavam no meio, é o que está acontecendo aí. Quem vai derrubar o macete desse sistema todinho aí é Deus. E Deus vai permitir que os próprios políticos falem as maracutaias deles, entreguem todos eles, essas bancadas evangélicas, essa gente aí, né? Eles serão presos, eles serão pegos pela política, como bem diz o nosso irmão Alfredo Paulo. Então, eles não tinham direção. O povo caiu na idolatria, começaram a se misturar ali, um já começou a ter filho com a medianita, outro não sei o quê. E aí os medianitas tomaram a força deles, viu que eles perceberam que eles não tinham mais aquela proteção de Deus quando eles saíram do Egito. Eles perceberam que eles não eram muita coisa assim, e eles eram em número maior, pode ver que eles eram como gafanhotos, eles eram em número maior, falou, não, vamos arregaçar esse pessoal aí, entendeu? Esses primos nossos aí tá se achando, né? Eles acham que eles são poderosos, né? Mas poderoso é a gente, vamos dominar eles, a comida deles, as mulheres dele, né? Porque você acha o quê? Que eles iam invadir o acampamento de Israel e eles não... Ali tinha tudo, ali tinha maldade, estupro, tudo que não presta, né? Então vamos dominar eles. É por isso que você vê que o Hitler, né? O tal do Hitler aí, que é amiguinho aí do nosso presidente, né? Que o nosso presidente imita ele, né? Você veja que o Hitler, numa época, falou assim, por que os judeus estão sofrendo tanto? Ele disse, não, eles não disseram que era pro... Eles mataram lá o chefe dele que Hitler está falando é Jesus, e disse que era para cair o sangue por cima deles, agora está caindo. Olha o que o Hitler conhecia a Bíblia. Lembra quando Pilatos disse assim, vocês querem Barrabás ou Jesus? Ele disse, queremos Barrabás. Aí o Pilatos disse, olha que eu vou matar, vou crucificar o vosso rei. Não temos rei nenhum, nosso rei é César. Se nós estivermos errados, que o sangue dele, desse homem, caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Leia a Bíblia, meu amigo. E quando o Hitler agora, há alguns anos, séculos atrás aí, o que ele disse? Eles não disseram, quando eles mataram aquele homem lá, que era para cair o sangue, agora está caindo sobre eles. Veja que os judeus sempre estão sendo perseguidos, sempre estão com problema. Porque o Hitler... Ele pensava como pensavam os medianitas. Esses judeus aí, eles estão se crescendo, né? Estão achando que é muita coisa. Não vamos estipar eles da face da terra. Não temos nada contra os nossos irmãos judeus. Estamos falando aqui historicamente. Né? Mas Deus não é o Deus do judeu? Por que Deus permitiu o Hitler fazer isso? Então tem coisas espirituais aí nessa história, que nós vamos falar em um outro vídeo mais para frente, né? Esses problemas aí. Então você veja que a história qual que é? Né? Primeiro que esses medianitas são o quê? Amalequitas, medianitas, são descendentes do próprio Abraão e das suas escravas, são filhos daquelas escravas. Ia morrendo um, ele ia casando com outro, e essa molecada aí ia saindo fora, né? Como foi o caso de Ismael, que é o pai dos árabes, dos palestinos. Né? Você não vê essas brigas que tem com eles aí? Que eles não se entendem até hoje. Eles não brigam, não é por causa de dinheiro, não é por causa de nada não, porque eles têm dinheiro, eles têm petróleo, eles têm tudo. Eles têm príncipe, já viu um príncipe árabe? Eles têm ouro, o carro dele é de ouro, é tudo. Eles não brigam por causa de dinheiro, eles brigam por causa de religião. Este lugar aqui, essa terra aqui é do nosso pai Abraão. É como se dissesse assim,
Que Abraão não é seu pai? O judeu fala, que pai Abraão? Abraão é nosso pai, você é um sem vergonha, que a sua mãe era outra sem vergonha lá, escrava do meu pai, que dormiu com meu pai, agora você quer ter herança aqui? Então, você vê que Israel passou um monte de tempo sem ter nem terra, agora em 48, 47, uma coisa assim, que eles vieram ter um estado ali. Só que o judeu, o povo israelense, não é só aquilo ali. Aquilo ali é um símbolo. Judeu é que nem o pó da terra, eles estão espalhados em todo lugar do mundo. Nos Estados Unidos, ninguém elege presidente se não for pela comunidade judaica. O judeu tem judeu americano, tem judeu polonês, tem judeu em tudo quanto é canto. Veja que tinha judeu até alemão. Hitler não matou um monte de judeu alemão lá? Eles são espalhados. Tem judeu até baiano, pernambucano. Eles estão em todos os lugares do mundo. Aquele Israel ali, esse aqui, Tel Aviv, onde você pega o avião e vai ali, é só um símbolo. Por isso que ninguém mexe com eles ali. Quem mexer com Israel está mexendo com os Estados Unidos. Porque os grandes homens do dinheiro, os poderosos, são tudo judeu. Veja aí o Silvio Santos. É tudo judeu. Mas ele está lá em Israel? Não, ele não está lá, mas ele está aqui. Mas ele é judeu, tá vendo? Então, é justamente isso. Então, os outros povos sempre se sentiam ameaçados pelos judeus. Mas quando, no caso deles aqui, em Juízes capítulo 6, eles estavam enfraquecidos, porque eles estavam na idolatria, caíram na idolatria. Vamos adorar nossa Deus aqui, não é nada demais. E eles foram caindo na idolatria, na prostituição, tanto física como espiritual, então o povo ficou num estado deplorável. Então não dava mais ouvidos a Deus, dava ouvido a quem? É como hoje, dava ouvido aos profetas deles, aos sacerdotes que estavam contaminados no pecado, eles davam ouvido aos deuses dos amalequitas, eles não davam mais ouvido a Deus. E não é que quando diz Deus entregou, não é que Deus foi lá e entregou eles, não, é que Deus se afastou, ele não ora mais a Deus, não faz mais nada. Aí na hora que o bicho pegou, apertou para eles, aí foi que eles começaram a orar. Aí veja que aparece um profeta aqui do nada, Aí diz aqui, Juízes 6, no versículo 7. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos medianitas, que são parentes, o Senhor lhe enviou um profeta, tá vendo? Deus enviou um profeta por quê? Ali dentro, no meio deles, não tinha profeta, não tinha sacerdote, não tinha o templo de Malandrão lá, que aquele tem santuário lá, não tinha lá. Por que Deus enviou um profeta? Porque estava todo mundo contaminado. Então Deus enviou esse profeta aqui. Não fala o nome do profeta, tá vendo? Que lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu é que vos fiz subir da terra do Egito. Aí Deus começa a lembrar para ele. Foi eu quem fiz você subir da terra do Egito, E vos tirei da casa da servidão. Olha Deus jogando já no rosto deles, E vos livrei da mão dos egípcios, Olha aí. E da mão de todos quantos vos oprimiam. Veja que eles venceram os cananeus, que era um povo terrível, que era parente também deles. Os cananeus eram homens perversos, terríveis. Cananeu vem de Cã, tá vendo? Ninguém é filho de chocadeira, todo mundo vem de algum lugar. Sabe quem é esses cananeus? É lá, filhos de Noé. Lembra aquele Cã lá da arca, que o pai ficou bêbado e ele foi lá e descobriu a nudez do pai, e o pai quando acordou, Noé amaldiçoou ele? É esse cara aqui que é o pai dos cananeus, que eram caras perversos e que foi amaldiçoado por Noé. Aí diz aqui, e de todos quantos vos oprimiam, Deus lembrando para eles, rapaz, desde que vocês saíram do Egito, eu sempre honrei vocês, vocês estão me dando trabalho, eu que expulsei de diante de vós, e vos fiz subir a sua terra, tá vendo? Eles já tinham a terra de Canaã, eles estavam ali, no meio do povo deles, E disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não tem mais os deuses dos amoreus, em cuja terra habitas. Contudo, não deste ouvidos à minha voz. Tá vendo? Por que eles estavam com medo dos deuses? Não diz que eles estavam com medo dos caras, estavam com medo dos deuses. Por quê? Naquela época, o Deus que era mais poderoso era que dava vitória ao seu povo. Então eles estavam achando que os deuses dos amonitas, dos amalequitas, daquela gente, era mais poderoso do que Deus. E tanto que nem falavam mais com Deus, Falava com outros deuses. Então fizeram o que era mal diante do Senhor. Só que um detalhe que você não pode esquecer é que eles estavam fazendo maldade, caíram na destruição, porque os líderes é quem caíram primeiro, estavam contaminados. É como hoje, os pastores, os chamados padres, essa gente está contaminada por ganância, por dinheiro. E lá no meio deles não foi diferente não. Foi fazer fechamento com os medianitas, com os amalequitas, Aí eles fizeram com eles, foram amaciando eles. Na hora eles deram um bote nele. Não, agora quem manda é nós. Não estão vendo que seu Deus aí não está protegendo muito vocês, não. Então agora vocês vão ter que se submeter a nós e aos nossos deuses, Que eles tinham muitos deuses,
Então, se seu Deus for mais poderoso que o nosso, então ele vai nos destruir. Senão, nós vamos destruir todos vocês. Vocês vão ter que ser escravos da gente. Lembra? Lembra lá na época do nosso triavô Abraão, que vocês escravizou a gente, né? Botou a gente para correr de casa. Lembra que a sua parenta aí, a Sara, mandou o nosso irmão Ismael aí, né? Com a mãe dele sair fora, né? Fez o nosso pai Abraão mandar a nossa mãe sair fora, né? A nossa mãe era escrava de vocês, agora vocês vão ser escravos da gente. Então agora, aí tá vendo? Invadiu todo mundo e arregaçou com eles. Então eles começaram a clamar a Deus. É justamente isso. Tá vendo que isso aqui não tem nada a ver com campanha, com voto, com sacrifício, com fonte de Gideão lá? Aí Deus, por que Deus... Aí Deus pega, manda esse profeta, o profeta explica a ele, né? Deus, através do profeta, dá essa bronca neles, né? Mas aí vai livrar eles. Deus diz, mais uma vez eu vou livrar vocês, bando de sem vergonha, bando de infiéis. Aí diz aqui, o chamamento de Gideão. Então veio o anjo do Senhor, tá vendo? Anjo com A maiúsculo. Toda vez que você vê na Bíblia, está se referindo a Deus. Não está se referindo a Miguel, a Gabriel, a serafins, a querubins, a arcanjo, nada. Está se referindo a Deus. O próprio Deus veio, tá vendo? Então veio o anjo do Senhor e assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, né? E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas, tá vendo? Os caras dizem, trabalha bastante aí vocês, viu? Que quando tiver tudo bonzinho aí, tudo crescendo aí, os frutos da terra, nós vamos arregaçar tudo. Então aí, Deus aparece para Gideão, aí você vai ler a história aqui, né? E você vai entender. Aí Deus chama Gideão, aí Gideão fica com aquela conversa toda, né? Mas quem sou eu? A minha família é mais pobre. Por que Deus foi chamar Gideão? Porque Gideão estava ali no meio, mas ele estava observando isso, que os sacerdotes, que os profetas, que estava todo mundo contaminado ali. Talvez você esteja aí sentado dentro dessas igrejas e você está observando. Poxa, quantas denúncias, quanta coisa ruim que essa gente faz. Olha para aí. Tomando dinheiro da gente, né? Mandando a gente fazer sacrifícios, votos, você já está desconfiado aí dentro, né? Então Gideão era um desses, assim, que estava no meio do povo, mas estava desconfiado, isso aí é errado, isso aí não é coisa de Deus, não. Esse negócio de ficar fazendo campanha de Israel, pegando arruda, galho, Deus é espírito, Deus não é nada disso aí, não. Gideão já estava desconfiado, ele não dava bola para aquela gente, então, tanto é que ele foi lá e foi malhar o trigo dele. E os 300? Quando Deus mandou 32 homens descer lá e beber água, foi por quê? Porque aqueles 300 homens também estavam ali no meio do povo, mas não compartilhavam, não acreditavam nos sacerdotes ali, nos líderes, nada. Eles ficavam na deles, eles não podiam fazer nada porque o povo estava perdido, podia se levantar contra eles. Né? Então eles ficavam quietinhos. Foi esses 300 que Deus separou, né? Porque Deus tem sempre as pessoas dele lá, que você pensa que não tem gente aí nesse meio, né? Tem pessoas que estão de olhos abertos, só estão esperando ouvir a verdade, a palavra de Deus. Né? Lembra lá que Elias falou, Senhor, eu fiquei sozinho, mataram todos os seus profetas, só eu sobrei. Aí Deus falou, fica na sua, o Elias, não é você que sobrou não, rapaz, tem 7.000 aí que não dobraram o joelho para Baal, não vai se crescendo não. Você é louco? Já tinha 7.000 pessoas que estavam lá no meio, mas ficaram de bico fechado. Por quê? Eles iam se levantar contra Acabe e contra Jezabel, para Jezabel matar eles, os 7.000? Eles falaram, não se meter nisso aí. Melhor um leão vivo do que um cão morto. Não, uma hora Deus vai fazer alguma coisa. Não é? O negócio, o foco era Elias, mas existiam 7.000 ali que Deus falou. Não é isso? Não está escrito na sua Bíblia? Então é a mesma coisa aqui. Aquele povo estava perdido. Veja que não tem nada a ver com campanha com dinheiro, né? Que eles estão falando aí, que você tem que ir lá. Só os covardes é que vão voltar para trás. Né? Aí você se sente oprimido, você se sente coagido. Você fala, pô, se os 300 foi lá, eu tenho que fazer parte desses 300. Então eu vou ter que fazer o sacrifício, vou dar minha casa, meu carro, meu cachorro, meu papagaio, meu gato, vou dar tudo para a igreja, né? Vou dar tudo para eles. E você pensa o quê? Que esses líderes que estavam aqui no meio, na época de Gideão aqui, você vê que Gideão, cadê os líderes? Né? Que Gideão está lá sozinho, né? Malhando o trigo. Cadê essa gente? Essa gente estava contaminada, entendeu? Então Deus não podia mais contar com aqueles líderes, é como esses de hoje. Deus não pode mais contar com essa gente. Deus sabe com quem que Deus conta? Deus conta com você que está aí, que está vendo tudo isso. Você sabe que isso, você está desconfiado. Para que o sujeito está mandando você tirar uma foto da sua orelha? Tem que ser muito orelhudo mesmo. Eu quero orelha de burro. Sabe o burro? Nem o burro é burro, porque o burro ele sabe por onde anda. E tem gente que não sabe. É até uma covardia chamar o burro de burro. Né? Porque uma pessoa vai tirar uma foto do ouvido para mandar para Israel, para essa fogueira anta de Israel.
Eu pergunto a você, quem fez seu ouvido? Quem fez sua orelha? Deus. Para que Deus quer sua orelha? Para que Deus quer seu ouvido? Se foi Deus que fez sua orelha, sua audição, seu pé, sua mão. Está vendo como essa gente está contaminada? Porque essa gente está fechada com o poder dessa terra, com o poder desse mundo, com o poder político. Assim como os sacerdotes, os líderes das tribos de Israel nessa época estavam. Era por isso que eles se pegaram nessa situação. Agora, Deus sabia que tinha gente inocente ali. Então Deus teve que fazer o quê? Pegar um homem. Deus foi lá, pegou um homem simples, né? Talvez você diga assim, quem sou eu, né? Quem sou eu para vencer esse Macedo aí, né? Esse cara é poderoso, né? Tem a rede de televisão, tem poder político, tem isso, tem aquilo outro, né? Se a gente fosse olhar para isso, nós não estaríamos aqui nesse canal. Você vê, tem uma rede de televisão, nós temos só um canal aqui, né? Não só esse canal, Mensageiro da Graça, tem o canal também do Alfredo Paulo, do Davi Vieira, né? do Marcelo Roque, né? Temos o nosso irmão também aí na África, o Tavares, né? do Radical TV. Veja esse canal aí da África, né? Nosso amigo Tavares, né? Você vai gostar muito, entendeu? Tá lá na África também lutando. Nós estamos todos no mesmo espírito. Né? Então, meu amigo, acorde para a vida. Não deixe eles pegarem versículo isolado e ir enganando você. Tá vendo? Quanta coisa nós... Não nem li a Bíblia para você. Tá vendo quantas coisas que Deus fala para a gente aprender, para a gente entender? Então, saiba que Deus tinha já ajudado esse povo. Esse povo veio desde o Egito sendo ajudado. Esse povo já tinha tomado posse da terra de Canaã. Tanto é que você vê aqui, ó, depois da morte de Josué. Ora, não foi Josué que entrou em Jericó, tomou a terra de Canaã? Então você veja que eles já estavam na terra que Deus prometeu, que manava leite e mel. Eles tinham a terra deles ali. É como hoje. Eles não têm a terra deles ali, Israel, até lá vive aqui, mas eles estão cercados de quê? De árabes, de inimigos, estão cercados de palestinos e tudo ali, olha. Imagina se o ministro de Israel agora começa a ir para outros países, começar a idolatrar os deuses dos palestinos, né? Começar a entrar lá nos deuses dos árabes, né? Começar a fazer fechamento, que eles devem fazer o fechamento de paz, porque todos aqueles povos que estão ao redor deles são irmãos deles, são filhos de Abraão também. Então essa guerra deles não é por causa de dinheiro, não. É por causa de religião, é por causa dessa bronca que aconteceu lá no início. O palestino diz, essa terra é minha. Porque é de meu pai. Que seu pai o quê? Sua mãe era sem vergonha, aquela H lá que dormiu com meu pai. Meu pai, o judeu é o Isaac e o Ismael é os palestinos. Então essa bronca já vem de séculos. Então eles falam assim, o nosso Deus é o Deus de Moisés. Aí o árabe, para não ficar por baixo, fala, o nosso Deus é Alá. E o nosso profeta é Maomé. É o mesmo Deus, tá vendo? Eles mudam o nome, para um não dar o braço a torcer para o outro. Mas é o mesmo. Entendeu? Não, meu Deus é Alá. Os judeus falam, nosso Deus é o Deus de Israel. E o nosso profeta é Moisés. Eles falam, o nosso é Maomé. Né? Então vai essa briguinha de irmão aí, de famílias, e que está até hoje. Imagine, né? O povo de judeu aqui agora fazer um fechamento lá com os palestinos, e de repente os palestinos veem que Deus não está abençoando muito eles, vai querer invadir e tomar tudo. Né? Vai dar, E o israelense é a mesma coisa. Então eles estão nesse pé de guerra há séculos. Deus uma hora vai juntar eles, vai ter paz entre eles, né? Oramos para isso, para que isso aconteça, que todos eles tenham paz, né? Porque o palestino é um ser humano, é uma imagem, a semelhança de Deus, o judeu também, todos nós somos filhos de Deus. Mas humanamente falando, aqui no globo terrestre, aqui dentro dessa terra, está essa confusão até hoje. Está vendo que essa confusão é tudo espiritual? Não tem só a coisa humana, né? Não é só por causa de dinheiro, é tudo coisa espiritual, é tudo coisa religiosa, entendeu? Então você agora está entendendo por que esses medianitas e amalequitas, que são irmãos, por que eles invadiram aqui? Por causa de quê? Da prostituição espiritual, da safadeza, da infidelidade com Deus. Né? Veja que Deus aqui não está falando de dinheiro, aqui ninguém está falando de dar sacrifício, de dar casa, de dar dinheiro, de dar carro. A história aqui não é essa. Então Deus deu a vitória aqui a Gideão. Depois você vai ler tudo, você vai ver que Deus deu a vitória a Gideão. Agora eu pergunto, Deus pediu algum sacrifício para o povo depois que o povo teve vitória? Pediu alguma coisa para o povo? Não. O povo fazia aquele sacrifício de animais, aquelas coisas, porque eles já tinham costume de fazer esse agradecimento. Deus até permitia. Depois do sacrifício de Jesus, Deus não quer mais sacrifício de animais, Deus não quer mais nada disso. Estamos numa nova aliança, agora vivemos pela fé. É isso que você tem que procurar entender. Nós vamos falar durante todo
esses dias aí um pouco mais a respeito desse assunto para o Espírito Santo ir abrindo seus olhos. Creio que ele está abrindo aí, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, né? Gente, compartilhe o canal, tá bom? Compartilhe o nosso canal aí, nós temos a nossa página no YouTube, Mensageiro da Graça, que muitos aí, quando que estão debaixo do sistema religioso, eles vêm aqui nos comentários, chamam a gente mensageiros do diabo. Aquele que está vendendo caroço de feijão, semente de feijão para eles a R$1.000, são homens de Deus, são ungidos do Senhor, né? Não toque no ungido do Senhor. É assim que estava esse povo aqui de Israel, né? Os líderes deles, né? Aqueles que estão falando a verdade para eles, são mensageiros do diabo, e vai por aí, né? Mas nós estamos aqui, Deus sabe o que faz. Um grande abraço a todos e até a próxima.